Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da Petros Engenharia. Estamos aqui para debater, para conversar sobre mais um assunto relevante na área de engenharia e condomínios. Uma pergunta comum que os síndicos me fazem: Fernando, até onde, até quando vai a responsabilidade da construtora na edificação? Por que eles fazem essa pergunta? Porque é muito comum eles ligarem na construtora e dizer: eu estou com um problema aqui, uma infiltração, uma fissura, um desplacamento, e a construtora virar para ele e dizer: acabou a garantia, vai lá no manual, a garantia para isso era de 1 ano, a garantia para isso era de 2 anos, isso não está mais dentro da garantia. Ou, outra situação comum, é chamar a construtora chega lá e diz: você perdeu a garantia porque você não fez essa ou aquela manutenção. Pessoal, para responder essa pergunta de até onde vai essa responsabilidade, uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é a diferença entre duas expressões, que elas são tão importantes que vai ter um outro vídeo que a gente vai falar só sobre ela, mas só para dar uma pincelada: garantia e vida útil. São coisas diferentes. Eu compro um computador, ele pode ter uma garantia de 1 ano, mas ele vai ter uma vida útil de 5 a 6 anos. O que é vida útil, o que é a definição de vida útil, a gente vê depois. Tá? O fim da vida útil do computador não quer dizer se a vida útil do computador é 5 anos, com 5 anos e um dia ele pode explodir, não é isso. Tá? A fim da vida útil é caracterizado por não atender mais aos requisitos que eu desejo para aquela função. Então acabou a vida útil dele, ele não faz mais sentido. E a responsabilidade do construtor não é a garantia. A garantia é um prazo jurídico prescritivo onde você tem o direito ou não de reclamar. Essa resposta acabou a garantia pode ser verdade ou não, mas a responsabilidade do construtor é quanto à vida útil. E as normas brasileiras, elas estabelecem períodos de vida útil para cada sistema da edificação. Por exemplo, revestimento de fachada. Ela diz que existe 3 categorias: ou a tua obra tem uma vida útil mínima, ou intermediária, ou superior. Se é mínima é 20 anos, se é intermediária é 25, se é superior é 30 anos. É claro que para alcançar essa vida útil precisa ser feita manutenção. O construtor deve especificar uma manutenção que vai ser feita durante o período de vida útil e ele tem a responsabilidade sobre esse período. O prazo de garantia é um prazo de poder ou não reclamar. E é um prazo absolutamente subjetivo. Tem gente que fala: é 5 anos, é 90 dias para fácil detecção. Pessoal, não brinque com o direito não, porque o direito ele é uma confusão. Tá? Eu jamais me daria bem sendo advogado. Ainda bem que eu tenho grandes amigos advogados. Por quê? Eu jamais me daria bem sendo advogado. Porque o que é um vício de fácil detecção? Para um engenheiro, uma ausência de uma junta é um vício de fácil detecção. Para um médico, não. Então, até essa definição é subjetiva. Tá? 5 anos para revestimentos, impermeabilizações, etc. 20 anos para estrutura. Aí você ainda entra outra questão: se o vício é oculto. Imagina que o período de vida útil de um revestimento é 20 anos e com 17 anos cai uma placa cerâmica. E quando cai a placa cerâmica, você identifica que foi um problema executivo, não foi um problema de falta de manutenção. Então, teoricamente, o teu prazo começa a contar a partir dali, da descoberta, e não da entrega. Então, sugiro você não se estressar com essa questão de garantia. A responsabilidade da construtora é vida útil. E você vai precisar de 2 profissionais. Não tem jeito. Por quê? Um profissional, que é um engenheiro ou um arquiteto, vai te dizer de onde vem o problema, qual é a origem do problema, e por que o problema está acontecendo e o que vai acontecer, o prognóstico, se nada for feito. Essa é a função do engenheiro. Tá? Essa é a função do perito. Essa é a função do especialista. Ele vai te dizer se o problema é fruto de falta de manutenção, ele vai te dizer se o problema é fruto de falha de execução, ele vai te dizer se o problema é fruto de falha de projeto ou se o problema é fruto de falha de material. Se for falha de uso e manutenção, a responsabilidade não é da construtora, mesmo no período de garantia. Por isso que esses períodos eles são complexos, você precisa desse auxílio.
Porém, por outro lado, se for fruto de falha de execução, a responsabilidade é sim da construtora se estiver dentro do período de vida útil, mesmo fora do tradicional período de garantia. Então isso é muito subjetivo. O que precisa existir é nexo causal. Aconteceu esse problema, aconteceu. Ele aconteceu por quê? Ah, porque não foi feita a manutenção. Ok, é possível isso acontecer, mas toma cuidado, nem sempre é possível. O fato de não ter sido feita a manutenção não necessariamente indica que o problema é falta de manutenção. Precisa existir nexo causal. Você não pode culpar o fato do motor do teu carro ter batido porque você não trocou a pastilha de freio. Ah, eu não fiz a manutenção. A manutenção era o quê? Trocar a pastilha de freio e meu motor bateu. Ah, você perdeu a garantia porque não fez a manutenção. Não tem nada a ver, tá? Agora, se existir nexo causal, foi falta de manutenção, sim, responsabilidade do condomínio. E você precisa desse profissional. E o outro profissional que você precisa é de um advogado. Com base nessas informações, de onde veio o problema? Qual é a origem do problema? Quando ele se manifestou? Qual era a vida útil que deveria ter esse sistema? Não alcançou a vida útil por falha de quê? De projeto, execução, material ou mau uso? Aí ele vai te dizer qual o direito que você tem. Aí ele vai te dizer, está em tempo, vamos reclamar. Não está em tempo, prescreveu. O fato por si só, ele não determina se você tem ou não o direito de reclamar. Agora, você precisa fazer uma perícia adequada para embasar o teu direito e determinar se você vai atrás disso ou não. Quer um exemplo chocante? Um assassinato, né? Pode ter um assassinato onde várias testemunhas, câmeras, mas se o crime prescreveu 20 anos, o cara não pode ser preso. Não se está discutindo se ele matou ou se ele não matou. Está discutindo se está no prazo de condená-lo ou não, ou se prescreveu. É mais ou menos a mesma coisa. A responsabilidade da construtora é muito grande e não é só do período de garantia. Porém, precisa se entender se fatores externos ou de responsabilidade do condomínio influenciaram naquele mau desempenho de um determinado sistema e ainda se o prazo prescritivo de reclamação está dentro. Aí um bom advogado vai resolver os teus problemas, tá? Eu sou Luiz Fernando, pessoal. Manda a tua dúvida. Mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br. Toda quinta-feira um vídeo novo, tá? Compartilha se você gostou. Se você acha que merece, se inscreve e divulga esse canal que tenta ajudar as pessoas, clarear. Ninguém é dono da verdade aqui, mas a gente tenta clarear as ideias dessas pessoas que são tão órfãos e carentes de informação como os síndicos de condomínio. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima quinta-feira.